Oi, meu povo! E aí, tudo bem com vocês? Olha só, pessoal, a gente vai iniciar agora, né, o nosso conteúdo do segundo bimestre, dando continuidade, não é, à unidade, deixa eu lembrar aqui com vocês, da página 42, a unidade 2, o mundo em conflito, mas agora nós vamos para o capítulo 4, não é? Página 58, que é a Revolução Russa. Então, lá no nosso último conteúdo, nós falamos, né, sobre a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, que entrou os Estados Unidos, entrou o Brasil. Estão lembrados, né? A gente viu isso na nossa última aula. Então, agora nós vamos falar sobre a Rússia. O que estava acontecendo? Eu já adiantei até um pouquinho para vocês, né, na nossa conferência, assim como também na aula. O que estava acontecendo na Rússia naquele momento para que a Rússia abandonasse a Primeira Guerra Mundial? A Rússia estava sofrendo um processo de uma guerra civil. A população, o povo, os civis estavam completamente descontentes com a forma de governo, não é, que estava em vigência na Rússia. Então, esse é o nosso conteúdo de início do segundo bimestre, pessoal. Então, peguem o livro de vocês, estejam com o livro em mão, caderno, para fazer anotações, tá certo? Essa nossa dinâmica do segundo bimestre, desculpa, vai ser um pouco diferente do que a gente teve no primeiro, né? Já nos adaptamos. Então vamos começar, né? Vamos deixar de conversar. Então, olha só. Logo no início aí do capítulo de vocês, na página 58, tem falando o seguinte: em fevereiro de 1917, uma revolução abalou a Rússia e instaurou um governo socialista no país. Lá embaixo da página tem, não é, um quadrinho, um box, onde fala o que é socialismo. Eu não vou me adentrar nisso agora, porque isso vai ser objeto de pesquisa de vocês para a atividade dessa videoaula, tá certo? Para entendermos melhor esse acontecimento, vamos voltar alguns anos na história da Rússia. Então, assim, pessoal, para a gente conseguir compreender, certo, o que foi a Revolução Russa, nós precisamos primeiro entender o que estava acontecendo na Rússia, né, antes, contextualizando o que estava acontecendo antes ali na Rússia, certo? Para ocasionar essa revolução. Então vamos lá, a Rússia no início do século XX. Então, no século XX, a Rússia ela era comandada, governada por um czar. O czar Nicolau II, o czar é a mesma coisa que um imperador, um rei, certo? Tem a mesma importância dentro dos governos, né? Ele governava, né, de maneira autoritária e absoluta, certo? Outra coisa também que deixava a população extremamente descontente era o alto nível de luxo, certo? Que a família, né, a família do czar vivia, e os nobres que ali estavam também. Então, a Rússia ela passou por um processo de tentativas constantes de ampliação das indústrias, certo, no país. No entanto, era muito desestabilizado, não tinha um grande controle. O país era basicamente um país agrícola, e aí a gente viu, lembra lá no outro conteúdo que a gente falou sobre as outras superpotências, né, que estavam participando, que eles já estavam passando por um processo muito forte, né, de industrialização, e a Rússia, ao contrário daqueles, era um país ainda muito agrícola. Então a economia ainda girava muito em torno da agricultura e não das indústrias, que era, né, o mais forte, era o foco do momento nos outros países, certo? Então, né, essa população russa, ela era o quê? Aí no livro de vocês tem uma porcentagem, né? 80% da população russa era rural. Então, 80% do povo que vivia na Rússia, dos russos, eles moravam no campo. Então, muitas vezes, buscando melhores condições de vida, essas pessoas que viviam no campo, elas se encaminhavam para a zona urbana, para as cidades, né, em busca de trabalho nas indústrias, certo?
E aí o que acontecia, né? Eles iam nessa busca desses trabalhos nas fábricas, o que acabava fazendo o quê? Eles deixavam de ser camponeses e se tornavam operários. A gente viu esses conceitos lá no 8º ano. Vocês estão lembrados? O que é operário? Aquele que trabalha na fábrica, que não detém, né, os meios de produção. Então a gente viu tudo isso lá atrás. E isso acabava gerando ainda mais uma desigualdade social, né? Por quê? Porque é o seguinte, existia uma aristocracia rural, que era quem detinha as grandes propriedades, certo? E o clero também, né? Que ele era cada vez mais, né, crescendo a burguesia que vinha se instalando cada vez mais, né? Então, tinha os aristocratas, donos de grandes propriedades, o clero, que também era dono de grandes propriedades, e a burguesia, né, que era uma nova classe que vinha, né, ali crescendo cada vez mais com as indústrias, com o comércio, com o capitalismo, cada vez mais se sobrepondo a essa outra camada da população, certo? Dos pobres e dos camponeses, certo? Que iam para as cidades, o que aumentava ainda mais essa desigualdade. Então, quando uma maioria da população vivia em condições de alto luxo, a grande maioria da população vivia em condições o quê? Miseráveis, certo? Que era composta por camponeses, os trabalhadores, os operários. E aí tinha uma característica, pessoal, que é bem interessante a gente falar a respeito sobre essa questão, né, aqui. Quando a Rússia entra na guerra, Primeira Guerra, né, o primeiro conflito, que foi com o Japão em 1904 até 1905, e depois na Primeira Guerra, né, que ficou de 1914 até 1918, que durou, contribuiu ainda mais para que esse povo agravasse a condição de miséria desse povo, porque assim, quanto mais tempo se passava nessas guerras, mais impostos aumentavam, menos retorno tinha para a população. Então o povo estava morrendo, estava passando fome, frio, o inverno muito rigoroso, e eles não tinham nenhum tipo de apoio do governante, que era o czar Nicolau II, né? Então isso foi aumentando ainda mais, não é, o descontentamento da população, do povo da Rússia com relação ao governo. Então isso foi criando uma atmosfera de tensão cada vez mais forte. E aí na página 59 do livro de vocês, nós temos, né, falando sobre os bolcheviques e os mencheviques. Aí eu vou ler para vocês, tá bom? A luta por melhorias de condições de vida e de trabalho gerou uma série de manifestações na Rússia. Lembra que eu falei, né? Que foram esse contexto que eu falei aqui para vocês, né? De condições miseráveis de vida, falta de trabalho, inclusive falta de participação nas decisões políticas do país também, né? Gerou esse descontentamento e essas manifestações. Eles tiveram início com o proletariado russo, que na época era bem organizado, e logo as massas camponesas se juntaram a esse grupo. Então, esse descontentamento, ele se inicia na classe operária, certo? E depois os camponeses também se juntam a esse grupo, certo? Para protestar contra aquela situação que eles estavam vivendo. E as ideias que mais influenciaram nessa luta, principalmente entre os operários, eram as inspiradas na teoria de Marx e Engels, né? Que é o socialismo, como vocês vão ver lá no boxzinho, né, da página 58, que, como eu disse, não vou adentrar nisso porque vai ser um dos objetos de pesquisa de vocês da atividade, certo? Assim, por causa da insatisfação em relação ao regime monárquico de Nicolau II, que era o czar, né? Grupos políticos de oposição, mesmo clandestinos, começaram a se formar na Rússia. Entre esses grupos estava o Partido Operário Social Democrático Russo, Democrata Russo, inspirado nas ideias socialistas. Em 1903, por causa das divergências de ideias, o partido se dividiu em duas facções. Então, a princípio, certo, tem um partido,
não é? Que é o quê? O Partido Operário Social Democrata Russo. Só que aí eles entram, né, em divergência, e aí esse único partido ele se divide. E aí forma, né, dois grandes partidos que vocês vão ver ao longo das nossas discussões as influências dele. Então, primeiro foi os bolcheviques, que significa maioria, que foram liderados, né, por Vladimir Lenin. Lenin a gente falar, né, vocês vão sempre ouvir falando dele quando a gente fala desse período aqui. Que defendia o quê? O que é que Lenin defendia? O que é que o partido dos bolcheviques também defendiam? Ele defendia, né, a tomada do poder pelos operários e camponeses, além do fim da propriedade privada. Tratava-se de uma ala mais radical. Então, os bolcheviques, que eram a maioria, eles defendiam o quê? Que o czar saísse do poder, que o poder fosse para a mão dos operários e dos camponeses e que não existisse mais propriedade privada. Então, aqueles aristocratas lá, a burguesia, né, que era dona das fábricas, tudo, eles iriam perder todos esses direitos. Eles não iam ter mais isso, não ia ter mais propriedade privada. Tudo iria começar a ser propriedade, né, do Estado. Então, propriedade de todos. E aí nós temos os mencheviques, que é minoria. Eram adeptos da Revolução Gradual por meio de reformas. Tinham como líder Yuli Matov. A insatisfação popular era cada vez mais crescente, né? E poderia ser vista a partir das manifestações que aconteciam nas ruas, né? Que eram participações dos operários e dos camponeses, certo, pessoal? Em várias cidades da Rússia. Então, essas manifestações elas começaram a ser combatidas, né, pelo czar. Obviamente, né, estavam indo de encontro aos seus interesses. E quando foi em 1905, aí onde tem a Revolução de 1905, aconteceu um fato que foi decisivo, certo, nesse conflito, que foi o Domingo Sangrento. O que foi o Domingo Sangrento? É uma grande manifestação, né? Eu vou ler aqui para vocês como está no livro, tá certo? Em 22 de janeiro de 1905, em um domingo de inverno, cerca de 200.000 pessoas, entre mulheres, homens e crianças, reuniram-se em uma manifestação pacífica para reivindicar melhores condições de vida e de trabalho, entre outros direitos. Como resposta, o czar ordenou que o exército atirasse nos manifestantes. Os fuzileiros russos mataram cerca de 1.000 pessoas em um massacre que ficou conhecido como Domingo Sangrento. Essa ação, não é, autorizada, inclusive, né, a mando mesmo do czar Nicolau II, desencadeou o quê? Uma maior revolta por parte da população, né, que intensificou ainda mais esses protestos contra o czar, né, e a monarquia, consequentemente. Então, os operários, os camponeses e alguns soldados, certo, criaram o que se chama de conselho, que foram os sovietes. Vocês já ouviram falar também sobre isso. Ele buscava, né, melhorar as condições, a organização da luta, né, dos trabalhadores, além e também ter uma representação política desses. Então, na próxima aula da gente, pessoal, nós vamos falar, né, sobre a Revolução Socialista da Rússia. Hoje nós vamos ficar por aqui, certo? Encerramos falando sobre esse Domingo Sangrento, né? Que aconteceu esse massacre das pessoas a mando do czar, que acabou desencadeando ainda mais o descontentamento da população com relação às suas ações. Aí, olha só, nós temos como atividade, certo? Vocês vão fazer um resumo da página 58 e 59, que foi as que a gente debateu hoje. Vão pesquisar sobre os partidos bolcheviques e mencheviques, certo? Então, aqui no livro falam pouco, mas eu quero que vocês me falem mais sobre a atuação de cada um desses partidos, certo? Quem foram os nomes de destaque dentro desses partidos.
bolcheviques e mencheviques. E quero também que vocês pesquisem sobre o socialismo defendido por esses operários, certo? Não é essa ideia de socialismo que tem hoje por aí, solta não, que as pessoas às vezes até deturpam um pouco o que vem a ser. Mas eu quero que vocês falem sobre o que era esse socialismo que era defendido por esses operários russos, certo? Por esse grupo que estava se manifestando contra um governo que estava lhes, como é que eu posso dizer, lhes prejudicando, né? Lhes colocando em uma situação miserável de vida. Então, essa é a atividade. Aí o destaque para essa atividade é o seguinte, gente, a primeira nota do segundo bimestre de vocês, ela vai ser uma nota acumulativa. O que é isso? Essas atividades que eu vou solicitando a cada videoaula, elas vão valer pontuações para a nota de vocês, certo? Elas não são acréscimos, elas são a nota, certo? Então, assim, cada atividade dessa vai valer uma pontuação que juntando vai fechar a nota de vocês. Então, como é que nós vamos proceder agora, diferente do que vinha acontecendo? Vocês vão fazer essa atividade essa semana, vão mandar para mim, para o meu e-mail, lá no endereço, nas instruções, tem tudo bem explicadinho, mas eu vou explicar aqui. Vão mandar por e-mail, tá certo? Essa atividade para mim. E no dia da nossa videoconferência, vocês vão apresentar o resultado desse trabalho que vocês fizeram, dessa pesquisa. Aqueles que apresentarem o trabalho na videoconferência vão ter sua pontuação garantida, tá certo? Então, cuidem, não deixem de fazer. Essa atividade vai para o portfólio também, porque como eu falei para vocês, a gente vai acumulando pontuações, certo? Vocês vão pontuar para essa primeira nota e vão pontuar para a terceira nota, porque o portfólio, como nós já combinamos, né? Ele vai ser a terceira nota de vocês. Então, com outra atividade. Esse bimestre vai ser diferente, porque nesse que a gente está encerrando agora, né, vocês fizeram só o portfólio como nota, mas nesse agora vai ser o portfólio e uma outra atividade. Então, caprichem. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, com relação ao que eu falei aqui nessa aula agora, ou com relação à pesquisa, à atividade, vocês entrem em contato, tá certo? Pra gente conseguir resolver, tá bom? Então, fiquem com Deus, beijinhos e se cuidem.